Bem, pessoal, o efeito placebo é um efeito bastante conhecido na medicina. Para vocês terem ideia, toda pesquisa científica que envolve a medicação vai se ter um grupo de controle, na maioria das vezes até aprovação, com o efeito placebo. Como assim? Vão dar placebo para o paciente para ver o quanto de melhoria é do remédio mesmo ou quanto é do efeito placebo. Ou seja, a pessoa toma um comprimido sem saber se aquilo é o remédio, se aquilo é um placebo. O placebo, teoricamente, é uma droga sem princípio ativo nenhum. Uma farinha, uma pílula de açúcar, o que quer que seja, só para enganar o paciente ele achar que está tomando o princípio ativo. E aí você vai comparar, e se o princípio ativo funcionar, ele vai ter um desfecho melhor do que o placebo. Mas o placebo, normalmente, tem um efeito melhor do que a pessoa não tomar nada. Ou seja, se a pessoa não tomar nada e ela tomar o placebo vai ter efeito melhor. Por quê? Porque ela acredita que ela está tomando algum remédio. Ou seja, né, talvez e ó, para vocês terem ideia, tem trabalho mostrando a ordem de 20% de melhora do paciente por tomar um remédio sem princípio ativo nenhum, só por acreditar. Ou seja, parece que o segredo está no cérebro, né? Só de você acreditar, a parte imunológica sua funciona diferente, os seus sinais e sintomas eles são diminuídos, né? Como eu falei para vocês, né? Esses estudos que começaram a embasar, a gente já sabia há muito tempo, né? Mas estudos organizados, década de 40, né? E até para minha área, os maiores estudos sobre isso, né? Para mostrar o impacto de efeito placebo, mostrando para enxaqueca, né? Paciente tomando qualquer comprimido de farinha, de açúcar, ele sente melhor do que se não estivesse tomando nada, né? E de forma significante, né? Não está falando que, melhora um pouquinho, não. Estudos mesmo, organizados, com quase 200 pacientes, comparando tudo isso. Ou seja, o efeito placebo existe. E não é insignificante. Tanto não é insignificante que todo estudo que envolve a aprovação de remédio vai ter que ter o placebo ali. Júlio, como é que eu posso jogar isso ao meu favor? Né? O que é que eu digo para todo meu paciente? Né? Se um remédio que eu estou te dando funciona, é porque tem estudos comprovando que ele funciona. Então esse processo de convencimento, de você entender se uma cirurgia que eu estou dizendo que ela funciona, eu tenho que embasar você cientificamente. Ou seja, essa parte cognitiva da gente, essa parte intelectual, da gente se convencer daquele caminho que a gente está seguindo é o melhor, vai influenciar no desfecho. Então eu brinco com todo meu paciente, eu só opero quem tem certeza que precisa da cirurgia, senão o resultado não vai ser bom. Eu só dou o remédio, mando o paciente tomar que ele acredita que é o remédio que eu estou dando, porque senão vai ter esse efeito que é o contrário do placebo, que é o nocebo. Se ele acha que eu estou no remédio, vou ver, isso aí não vai funcionar não, já tomei de tudo, não funcionou. Grande chance de não funcionar. Grande chance, porque vai ter o efeito reverso, que é o nocebo. Ele começa a não acreditar. Então, os pessimistas, entre aspas, para a medicina, quem fica lendo só efeito colateral, se ficar lendo só risco de cirurgia, complicação de cirurgia, costumeiramente vão ter desfecho pior. E não é achismo, a gente está falando de ciência, está falando de efeito placebo, efeito nocebo, estudado, pesquisado, comparando grupos, o efeito placebo ele funciona, não é pequeno, a gente está falando de 20%. Então, assim, só de você acreditar no seu médico, por isso que eu brinco com meus pacientes, às vezes eles vão para a primeira opinião e falam, eu quero operar com você, eu fiz outra opinião. Por quê? Você vai ouvir outra, você vai se convencer, vai ver o Júlio, vai ver outro, vai dizer, eu quero escolher aquele. Só de você ter opções e você escolher, o desfecho vai ser melhor. Só de você ouvir outras opiniões e estar mais convencido que o que eu estou falando é o certo, o desfecho vai ser melhor. Por isso que é importante esse aspecto de informação. Lê na internet, estuda sobre a doença, eu sempre estimulo. Claro que tem pessoas que têm pânico e lê, começa a passar mal, sentir isso aí, infelizmente, vai ser mais difícil buscar informação. Mas, na minha opinião, a informação tem um efeito excelente. E ainda mais quando você sente que está no caminho certo, você vai ser ajudado com o tratamento, com todo o embasamento científico naquela técnica e também ajudado pelo efeito placebo. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.